imensamente feliz, né, por você aceitar meu convite hoje. Eu sei que é domingo, né? E eu sei que você tem a família, tem aí seu bebê lindo, Vicky, para você cuidar e curtir. Então, fico muito feliz por você dar esse tempinho aqui para vir conversar. Mas eu quero que você entenda que você não está só conversando comigo, você está conversando com um monte de mamãe aí que estão ansiosa também para ouvir você, tá bom? Ai, sim. Imagina, eu agradeço pelo convite, assim. É uma honra poder falar de você, né? Que virou minha amiga, assim, né? Você me ajudou além, então é uma honra vir falar. E eu sei que essas mamães podem estar passando pelo mesmo que eu passei, né? Há um tempo atrás. Então, é um prazer, assim, estar aqui para poder compartilhar e falar também sobre isso. Ai, Tá que bom? bom. Fico muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Você começa se apresentando. Qual é o seu nome? De que cidade você está falando? E como que é o nome do seu bebê? O meu nome é Laís, eu tenho 23 anos, eu sou de Curitiba e o meu bebezinho é o Henrique. Hoje está com 8 meses. Vem se apresentar, meu amor. Ai, que lindo! Olha o tamanho. Oh, Cabelo gente, essas bagunçado. bochechas! Que coisa mais Limpo, linda! saudável, sem cólica. Ele... Saúde. Tá bom. Ai, Que lindo, gente! Ele sorriu. Aham. Você lembra com quantos meses ele estava quando você entrou na turma do programa Cuidando com Carinho? Tava com 4, né? 4 meses. 4 meses, né? Uhum. E Nossa, mudou tudo de lá pra cá. então, e você conseguiu aliviar a cólica e o refluxo do seu bebê com o método natural, sem medicação? Demais, assim, Cid. Quando ele começou, na verdade, ele começou já nas primeiras semanas, né? Com muita. Na verdade, a gente não sabia o que era. Até te conhecer, a gente não sabia que era refluxo. Aí eu deitava ele sem travesseiro, né? Ele chorava, deitava ele para mamar. Então, tava bem crítica a situação, assim, porque a gente comprou muito remédio, a gente dopava ele de remédio. Então, ele ficava literalmente o dia inteiro à base de remédio, né? E remédio caro. Então, a gente gastou muito dinheiro com remédio. Muito dinheiro antes de conhecer você, né? E, e aí, Aí eu cheguei a ficar doente também, né? Porque eu não descansava. É horrível, assim. E com certeza várias mamães aí também não têm rede de apoio. Então é muito difícil, o emocional da gente fica muito abalado, a gente fica muito estressada, acaba passando isso pro bebê, e aí ele fica pior, né? Então o Henrique estava numa situação muito crítica. E fora as cólicas também, né? Eu pegava assim na barriguinha dele, sentia as bolhas de gases, assim. E tá resmungando de sono, né? É, E então tava muito difícil, assim. Aí quando eu conheci você, e você já passou as manobras de urgência, né? Ele já fazia cocô, assim, já aliviava, né, na hora, porque ele já conseguia soltar gás, já fazia cocôzinho, na maioria das vezes. E já aliviava, né? Ele começou a dormir bastante também. Dormia bastante. Nossa, até o 4 mês ele não dormia nada. E é aquela coisa, né? Todo mundo fala que vai passar até os 3 meses, né? Os 3 meses passa. E a gente esperando ansiosamente o terceiro mês. que ele estava com Não 4, né, passar, quando você entrou. já tava com 4. E eu desesperada, porque eu tava esperando o terceiro mês, na esperança que ia passar. Não passou, e eu desesperada. Eu chorava muito. Nossa, era terrível, assim. Meu marido tá aqui, ele acompanhou tudo, assim. E falando no marido, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você teve, mas assim, o seu marido se apoiou nessa jornada? Como que Do, você começou, das precisou dores. convencer ele das manobras? Você
entrar nessa jornada de aprender as manobras e colocar em prática. Inclusive, se quiser aparecer aí, pode aparecer, não tem problema. Se ele quiser ele ajudou assim, mas ele é meio preguiçoso. Mas ele te apoiou no sentido assim, pode entrar. Super, assim. Pode entrar, eu acredito também. Você conseguiu ver. Você como pai, é muito importante uma visão de um pai. Você conseguiu também ver naquela semana gratuita, que é o que as meninas vão entrar agora, inclusive, né? Essa semana gratuita. Vocês assistiram junto, você conseguiu ver conseguiu ver segurança também no método diante do evento gratuito? Sim, sim. Inclusive eu acordava de madrugada e tava eu lá fazendo no dedinho dele. Sim, com o que a gente tinha aprendido já na semana, né? Antes de comprar, assim, a gente maratonou o seu perfil, na verdade, né, amor? A gente falou, nossa, isso precisa ser divulgado para o mundo, assim, porque as pessoas precisam muito de saber disso, né? Então a gente maratonou, né? E fez muito sentido tudo, assim, que a gente aprendeu nessa semana, com as lives de aquecimento, né, que você fez também. O nosso trabalho facilitou bastante também, né, porque ele parou de ter tanta cólica. A gente trabalha em casa, né, a gente trabalha junto em casa. E a gente não conseguia trabalhar mais, chegou um ponto que a gente não trabalhava mais, não fazia mais nada, só cuidava dele, né. Era revezando colo e tava bem, bem difícil mesmo, bem crítico. Você chegou a pensar que você poderia aprender só assim com as lives, com as dicas e fazer sozinho sem vocês terem meu acompanhamento diário? A gente estava fazendo, né? A gente estava fazendo, assim, mas a gente sentiu que precisava ser específico para ele, né? Que é o diagnóstico, né? A gente precisava do diagnóstico para saber o que estava acontecendo. Porque eu tirei de tudo, eu fiz uma dieta super rígida. Aí um falava que era ácido, daí eu não ficava frutas cítricas, nada, assim, eu tirei tudo, tirei feijão, leite, fiquei um bom tempo, tirei pão, tirei tudo e nada resolvia, né? Então, eu tava já nesse ponto de desespero, que eu até falei, né, pro Gabriel, eu até te mandei um direct falando, Cid, faz uma consulta, né, para diagnosticar, porque precisava ser algo específico, né, e foi o que resolveu. Isso específico, não adianta, né, ficar fazendo sem... Porque eu falo isso assim, porque você tocou no assunto que a maioria das dúvidas mães, elas têm. Elas acham que o problema do filho é porque elas não estão dando conta, elas estão se sentindo incapazes, porque elas falam assim pra mim, eu acho que meu filho ainda tá com cólica porque eu não tô fazendo a dieta certa. Isso, se culpa demais, né? A gente se culpa muito, nossa. Hoje você consegue ver que não adianta a dieta sozinha? Até hoje você tá comendo de tudo já, né? Fazendo as manobras. Já. Agora tô comendo de tudo. É feijoada. Comi ontem. As mães ficam assim, se culpando, né? Igual você. É legal você falar isso. Fica angustiada, né? Fica frustrada, com muito medo, com muita dor e principalmente se culpando. Eu vi muitas mães escrevendo aí pra mim essa semana, tipo assim, acho que a culpa é minha, porque eu não sei o que eu não tô sabendo fazer, né? Você se sentia assim também? Nossa, demais, assim... as mamães que estão assistindo, assim, não se culpem, porque é um peso, assim, principalmente as que não têm rede de apoio, né? É muito difícil dar conta de tudo já. A questão de um bebê recém-nascido, da vinda de um bebê, já mexe muito com o emocional da mãe, né? E aí acontece mais isso, aí a gente se culpa, fica pensando. Eu pensava até na gravidez, meu Deus, será que o refrigerante que eu tomei lá naquele mês de gravidez, a nossa cabeça vira um turbilhão, assim, né? Então é comum a gente se culpar, ter muita crise de choro, né? Mas não é nada disso. Inclusive, né, Cid, você me apoiou muito nisso. Você foi a minha rede de apoio, né? Então, eu lembro um dia que o Henrique não dormia, chorava, e eu desesperada, dando peito e tal. E você falou, Laís, faz o seguinte, senta,
respira fundo 3 vezes, esquece de tudo, esquece de trabalho, esquece de tudo e dá mamar pra ele. Só pensando nele ali naquele momento. E ele dormiu na hora, né? Então, às vezes é uma coisa simples, né? Que como eu disse, o nosso estresse passa muito para eles, né? Aí a gente já tá tensa, se cobrando e tudo. Então, eles sentem. E você com essa dica, assim, simples, mas crucial, assim, essencial, né? E ele dormiu na hora. E eu fiquei... Aí eu levei isso pra tudo, assim, agora, até hoje, né? Quando eu tô com ele, eu tô só com ele. Esqueço tudo, esqueço cobrança, esqueço louça, esqueço comida, esqueço tudo. Me dedico só a ele. Então, é que cada mãe tem o seu aspecto individual, né? No teu caso, você levou isso. Se eu conversar com outras mães, vai ser outra coisa, né? Então, porque realmente é muito individual de cada uma. E como, além de eu criar o método, eu tenho experiência de ser mãe, e por trabalhar muito tempo em maternidade, hoje eu juntei os dois. Por isso que eu consigo dar um conselho, às vezes, simples que resolve, né? Então, realmente é uma experiência grande, assim, na área da maternidade. E como você é mãe de primeira viagem, né? E não importa, às vezes a mãe já é segunda, terceira, mas o filho é diferente também. Mas principalmente as mães de primeira viagem, elas precisam muito de um apoio, de uma rede de apoio. E você não encontra por aí uma mentoria, né, que dê essa rede de apoio, que deixa o celular ali disponível. Vocês mandam mensagem para mim até de madrugada, né? E às vezes eu respondo. Às vezes eu acordo. Domingo, feriado. Qualquer hora. Mas me fala uma coisa. Existia alguma coisa que te impedia, na época, entrar para o programa Cuidando com Carinho? Alguma coisa que te deixava na dúvida se isso ia dar certo? Olha, é que como eu já fazia massoterapia, né, eu já acreditava muito no poder, né, da terapia, né, e da massagem, assim. Mas como o Tuiná é totalmente diferente também, né, inclusive até nas manobras, né, eu misturava massoterapia e você me puxava a orelha e falava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né, então, mas eu já acreditava. Já tinha total certeza, assim, até porque acompanhei fielmente as tuas lives, a semana da Sem Cólica e Sem Refluxo, então eu já estava convicta, né? Era mais a questão ali financeira que eu estava pensando, mas ver o nosso filho bem, sem dor, dormindo bem, saudável, não tem preço, né? Então eu nem pensei, assim, quando a gente tomou a decisão, a gente não pensou em nada, falou, vamos, porque não tem preço, né? Não... E valeu a pena? Valeu muito. Muito a pena. Ai, que bom. Né? Não só na questão dele, mas para mim também, sabe? Nossa, me ajudou demais. O meu processo, assim, eu sou mãe de primeira viagem, né? Tudo novo. Até na introdução alimentar, né? Você me ajudou muito. Então, que eu tava perdida, não sabia, tava com medo de piorar a cólica, piorar o refluxo. Você me auxiliou, então, em tudo, assim, no geral, não só na cólica e no refluxo, né? Na dor da dentição, febre, vacina. Eu recomendo muito, assim, fez total diferença, assim, para nossa qualidade de vida, pra gente conseguir trabalhar, para o Henrique se desenvolver melhor, brincar, sabe? E com quantas semanas, você lembra? Com quantas semanas você começou a aplicar a manobra e já viu o resultado? Então, para gases, assim, eu vi o resultado imediato, né? Que eu aplicava na barriguinha ali, no dedinho, e ele já fazia, né? Tem muitos banhinhos também que você recomendava. E para o refluxo, que foi um pouco mais demorado, né? Quanto tempo, amor? Mais ou menos. Eu acho que foi parar mesmo. Eu acho que foi 1 mês, assim, para o refluxo. O refluxo é mais melhorar mesmo. O refluxo né? O refluxo, porque o refluxo, ele às vezes é um ajuste da gargantinha, ele é um ajuste de crescimento e desenvolvimento. Só que você não consegue fazer esse crescimento, esse desenvolvimento total na criança sem a manobra, né? É isso que a mãe tem que entender. Porque assim, se você deixar ele sozinho, ele pode ter refluxo igual a mim. Eu só consegui curar com 3 anos, quando conheci o método. Eu conheço um monte de mãe que entra em contato comigo com criança de 12, 13
adultos que têm refluxo, né? Porque até tem um probleminha na garganta que é pouco conhecido das mães também, que o tecidinho da garganta fica mole, né? Também. E às vezes essa é a causa do refluxo. Então, dependendo da causa do refluxo, ele demora mais mesmo. Mas, assim, o primeiro resultado que você viu, né? Eu acho que, resumindo, você só fala se é isso. Acho que foi do sono, aliviar gases, né? Ele dormiu melhor. Foi esses só os primeiros, né? Isso. Fazer o cocôzinho, né? Porque ele já chegou a ficar, até o 4º mês, né? Ele chegou a ficar 6 dias sem fazer cocô. 6 dias, ele chorava demais. Nossa, não gosto nem de lembrar. Então, eu vou ter que perguntar isso para você. Se você e seu marido conseguem lembrar como que ele era, quanto era grave a cólica e o refluxo dele antes das manobras? Nossa. Era quanto, amor? Eu não lembro. Ai, gente, foi demais. Foi demais. Imagina, não podia encostar. Nossa. A gente dava 3, 4 banhos, porque o banho era a única coisa que aliviava, assim, na hora, né? Então, antes das manobras. Ele gorfava, então, ele tinha espremedeiro, ele não fazia cocô, como que eram os sintomas dele? Ele não gorfava muito, sabe? Deixa eu só colocar aqui pra cá. Ele não gorfava muito, mas ele tinha bastante leite coalhado na boca e ele mamava o tempo todo. Eu achava que era porque ele era menino, que era guloso. Mas não, ele mamava o tempo todo. Eu fiquei destruída. Então, mas era por causa do refluxo, eu não sabia, né? Então, se fosse para dar uma nota do quanto a gente sofreu, eu dou 9,8, assim. Tanto que a gente sofreu mesmo, eu não dormia, né? E daí depois das manobras agora tá 100% curado, assim, não tem mais. Agora é o dentinho, são outras coisas, né? Dentinho, salto de desenvolvimento, né? Então, assim, você conseguiu ajustar na rotina já? Vocês dois fazem a manobra, né? E o quanto mudou isso na família de vocês? Quanto mudou? Totalmente, né? Eu consegui até me maquiar pra vir pra lá e mudou 100%. 100% a nossa vida, assim. A gente tá conseguindo trabalhar, né? Ele é uma criança totalmente saudável e feliz, assim. Ele brinca bastante. Nem parece, né? Só fico triste por não ter conhecido você antes. Porque, né, demorou 4 meses, né, pra gente conhecer você, que uma amiga me enviou, né, você. E porque eu ficava lá todo dia reclamando pra ela. E aí ela tinha me enviado, achou você, me enviou e já te maratonamos no dia. Amigona essa sua, né? Lembrou de vocês. Amigona. E como você sente hoje, não só você e seu marido, aliviando, né, a cólica, a espremedeira, né, fazendo cocô todo dia, não ficar com gás, aliviando o refluxo com as suas próprias mãos? Nossa, amor, como que você sente? Eu até virou, assim, nossa rotina, né? Assim, um momento de carinho com ele, né? Depois do banhinho, a gente passa creminho, assim, faz... Principalmente na barriguinha, eu faço bastante, pra ele não ficar com nada de gás. Os dedinhos, né? Os dedinhos. Quanto prazeroso, né? Essa a pergunta. O quanto você, tipo assim, como você se sente, né? Eu até ia de falar que você hoje é uma mulher poderosa. Você e seu marido, ele poderoso, porque vocês têm o poder na mão, né? Porque se o bebê, de novo, né? Você vê que deu algum desconforto na barriga, você vai e aplica, né? Então hoje você tem um poder, sim, né? Sim. Se fosse para dar uma palavra, eu me sinto confiante, né? Porque quando eu me sentia muito segura como mãe, assim, eu me sentia muito insegura, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que fazer, estava desesperada. Agora eu me sinto muito mais confiante para cuidar dele. E no próximo bebê eu já vou aplicar desde o primeiro dia de vida, né? Como prevenção, assim. Isso mesmo. Logo vem outro, né, amor? Isso mesmo. Exatamente. Até alguns cuidados na gestação você já vai ter. E, ó, eu tenho muita gestante que entra. E elas ficam esperando. Eu fico também esperando o parto. E a gente entra. Elas já entram lá no hospital. Lá no hospital já entra com as manobrinhas.
Laís, então aí, tanto você quanto o seu marido também, qual é o nome do seu marido? Que eu não... Gabriel. Então, a Laís e Gabriel, né, que são os pais do Henrique, que conselho vocês dão para essas mães que vão... Amanhã a gente vai liberar a primeira aula, amanhã vai começar o evento gratuito. Que conselho vocês dão para essas mulheres que estão todas ansiosas aqui, pais também, né, que estão todos ansiosos? Você quer deixar algum recadinho assim para eles, especial? Eu quero falar para não se culpar, assim, ter calma, né? Eu acho que o ponto principal, assim, é ter calma, né? Passar essa calma pro bebê, passar tranquilidade, se cuidar, assim, também, né? Porque no momento desse a gente acaba esquecendo muito da gente, né? Então, se olha, se cuida, porque isso vai fazer bem pro bebê também. E não tenha medo de investir pelo bem-estar do seu bebê, assim. Sempre optar pelo natural, né? Porque isso faz total diferença, assim. O remédio, a gente dava todo dia remédio e caríssimo. E chegava um certo ponto, aquele remédio já não fazia mais efeito, porque o corpinho dele se acostumava, né? Então, não gaste dinheiro com remédios, não faz bem pro seu bebê, você vai só gastar dinheiro, né? E eu opto sempre pelo natural, assim, porque é possível, né? Quem tá na dúvida ainda, a gente é a prova viva de que é totalmente possível, e não só para esse momento, mas para a vida, levar isso para o bem-estar, pela qualidade de vida, do desenvolvimento do bebê também, né? Mas o meu conselho principal, assim, é se cuidar. A Cid, como eu disse, virou uma amiga. Ela é esse apoio emocional, assim, também. E eu só tenho a agradecer a Cid por tudo, assim. Quero levar para a vida. Pelo carinho, pelo amor que tem nessa profissão. É lindo de ver mesmo. Fico muito feliz mesmo. Olha, gratidão por você, né? Por vocês dois, né? Estarem aí, né, dando esse depoimento. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar, vocês vão estar ajudando muita gente que passaram pela mesma coisa que vocês, que estavam sem conseguir trabalhar, sem conseguir ter rotina, né? Desesperado, ansiosos, frustrado, tantas palavras, né? Deprimidos, sentindo culpados, né? E hoje estão os dois, né, fazendo manobras. Parabéns para o papai também pela essa participação. Muito obrigada também, porque, olha, não é todos os pais, né? Eu sei que é mais para a mãe, né? Mas eu acho que é legal mesmo o pai aprender um pouquinho, pelo menos, e ajudar, né? E vamos deixar o Henrique dormir, né? Que tá no horário dele. Tá no horário a rotininha dele do sono, né? A tia tá aqui. Tchau, meu amor. Vem deixar a tia, né? Tanto... Olha. Ó, sono. Tchau, neném. Hoje. E a mamãe tava levando pro dentinho também, né? Tchau, pequeno. Tô fazendo. Tá que nem um coelhinho com os dois dentinhos de baixo. Olha, cara. Oh, meu Deus. Titia tá atrapalhando o sono. Tá. Manda beijo pra você. Nada que uma manobra não resolva. Nada. Já vou fazer uma... 2 pontinhos aí que você começar a fazer, ele já vai dormir. Aqui também. Daqui. Essa ele ama. Príncipe da titia. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Cid. Obrigada. Beijo, meninas. Mamães, papais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Como que eu saio agora? É só você clica no xizinho que você sai. Tá bom. Tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus. Sai. Aí. Então, voltamos aqui, mamãe. Né, vocês viram esse depoimento aí de papais, né? Também são, né, pais de primeira viagem. E eles estavam, assim como vocês estão hoje, né? Vocês viram que eles participaram também de todas as lives do aquecimento. Eles participaram da semana, né? A semana desse evento que vem agora. E então, aí depois eles entraram para a mentoria também, né? Só para vocês entenderem todo esse processo. Mas é muito bom vocês ouvirem e se identificarem com pessoas assim como vocês. Uma coisa é eu terapeuta, já mãe e tudo mais, mas assim, quando vocês veem
ali, aquela pessoa que também estava frustrada, que também estava se sentindo culpada, que também estava triste, também estava agoniada, também já tinha testado de tudo, remédios, chás, né? Compressas quentes, nada resolvia. A Laís, inclusive, ela também tinha tirado tudo da alimentação, né? Ela já estava sem comer nada e nada resolvia. Além disso, essa pega que o bebê fica, que a mãe, ela nem sabia que essa pega de ficar ali o bebê brigando com o peito, às vezes a mãe acha que o bebê não está pegando direito e ela quer amamentar. Pode ser que esteja alguma de vocês sentindo isso também. E que isso é um incômodo do refluxo. Né? Então, tem vários tipos de refluxo, como eu falei. Às vezes tem um refluxo que é na gargantinha, que é tecidinho da gargantinha fica molinho. Então, às vezes esse é mais difícil. Às vezes ele está muito tempo. No caso dela, ele já tinha 4 meses, então ela estava esperando passar. E não passa, é isso que eu falo para vocês. Então, quanto antes vocês derem fim nessa agonia que vocês estão sentindo, nessa tristeza, nesse medo, nessa preocupação, né? Nesse desespero total que vocês estão aí, quanto antes vocês derem fim, né? Nessa insegurança, se sentindo deprimida, se sentindo muito triste. Eu tô olhando as coisas que vocês estão me falando, ó. Se sentindo culpada, com medo, tensa, entrando em pânico, se sentindo uma mãe horrível. Não faça isso. Vocês não são culpadas. O alimento que vocês estão comendo não é o culpado. Vocês não precisam estar assim. Vocês não precisam estar assim, tá? O problema que está acontecendo com seu filho é um desajuste que aconteceu. É um desajuste de padrões que a gente fala. Eu tento usar uma linguagem melhor para vocês entenderem melhor um desenvolvimento e um crescimento que está ali na gargantinha, no estômago, no fígado, no intestino da criança, precisa ser ajustado. E a gente consegue ajustar isso com as manobras. E não adianta, às vezes você fala, mas eu faço massagem. Isso aqui não é uma massagem. Isso aqui se chama manobras do Tuiná pediátrico. Então, ele parece massagem, porque tem que ser leve, mas ele é feito de um ritmo, de uma forma diferente, como vocês vão ver essa semana. Então, sejam bem-vindas à semana que começa amanhã. Amanhã, semana bebê sem cólica e sem refluxo. Então, eu quero todos dedicadas. Peguem papel, peguem caneta, anotem tudo. Anote o que se identifica aí com o seu bebê, né? Eu vou estar explicando para vocês diagnóstico, como fazer tudo. E eu vou estar fazendo algumas lives de apoio, tá? Então, para vocês entenderem toda a programação, amanhã cedo vai ser liberada uma aula. Assistam aquela aula. Na terça-feira, eu vou fazer uma live para tirar dúvida dessa aula. Aí depois a gente libera outra aula. Aí no outro dia eu faço uma live para tirar dúvida daquela aula. E assim a gente vai ser a semana. Então você que está no grupo vai ser notificado sobre tudo que está acontecendo. Eu sei que às vezes o bebê chora bem na hora, né? Que às vezes eu estou falando. Mas por isso que a gente está deixando gravado aqui para você assistir. Mas tenta assistir a hora que você pode. Não vai adiando, porque pode ser que você não consiga assistir a aula, porque elas não vão ficar muito tempo. Então a aula 1 foi liberada, já tenta assistir durante o dia. Tá? Para você, porque senão ó, já vem a aula 2, vem minha live de acompanhamento, e aí vocês podem perder tempo. E não, o tempo é uma coisa que vocês não podem perder nesse momento, tá? Graças a Deus vai começar, né, Laís? Segura a ansiedade, mamãe. Segura a ansiedade, né? Acalme seu coração, que chegou a hora de vocês aprenderem o primeiro passo, tá? E olha só, né? Então acompanhe as aulas e me acompanhe também nas lives, igual vocês estão fazendo, tá? Chama o papai, chama a madrinha, chama todo mundo para assistir, tá? Porque todo mundo tem que dar esse apoio para vocês. Amanhã não tem live, tá? Amanhã vai ser liberada a aula, para quem tá perguntando. Não, a aula não vai ser liberada no Instagram, Larissa. A aula vai ser liberada, o link dentro do grupo do WhatsApp que vocês entraram e no seu e-mail. Por isso você tem que se inscrever. Você se inscreveu? Gente, se tiver alguém que ainda não se inscreveu e estiver com dúvida, mande um direct aí para eu te ajudar, tá? O link continua na bio, mas você vai entrar no link ali na bio do Instagram para se inscrever. Tem que colocar seu e-mail, tem que entrar no grupo, tá? Olha aqui, ó, a Janaína falando que o bebê dela tem 5 meses e 20 dias e ainda não sente sozinha, normal? Ai, Janaína, eu acho que eu vi sua pergunta lá e que eu não, tem um monte de pergunta que eu não respondi. Eu vou responder na caixinha ainda, viu?
É porque realmente está sendo muitas mães, muitas mães, muitas mães. Graças a Deus, assim, vocês estão conseguindo chegar até mim, estão conseguindo buscar apoio e eu não deixo de responder. Agora eu vou continuar respondendo, ver se eu finalizo a resposta de todos vocês, tá? Eu vou responder essa pergunta aqui para você. Olha só, cada bebê tem seu tempo de desenvolvimento, né? Tem bebê que desenvolve mais rápido, tem uns que mais lento. A manobra acelera esse desenvolvimento. Então, mesmo que ele esteja com atraso, uma criança com 6 meses, né, em sua maioria vai estar sentadinha, porque até vai precisar comer, né? Então, né, um dos ajustes que a gente vê no bebê que está pronto para se alimentar, por exemplo, é quando ele senta, realmente, quando ele segura o pescoço. Aí eu não sei o quanto isso não está acontecendo, porque eu não estou examinando fisicamente seu bebê hoje, né? Então a gente tinha que ver o quanto isso está um pouco atrasado, se ele não segura nada o pescoço, se ele segura um pouquinho, se ele fica com a barriga para baixo, né? Assim, e ele ergue o pescocinho. Então a gente precisava de mais perguntas aí para eu ver o quanto isso está atrasado ou não, né? Eu imagino que você também esteja acompanhando com um profissional e os profissionais, normalmente, eles reparam isso aí, os estímulos, como é que a criança, o bebê está, o crescimento, o desenvolvimento, a tabela, né, do peso, que eu expliquei para vocês essa semana. Tem uma tabela de peso, tem uma tabela do crescimento e tem também esses estímulos, que já é bebezinho mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava na maternidade, bebezinho já colocava a mão aqui para a gente fazer, que também a gente dava um número, né? A gente avaliava com um número, né, para a gente ver o quanto esse bebê está desenvolvendo. Então, assim, eu não consigo te avaliar aqui, te falar, tipo, sem olhar o seu bebê e sem ver o quanto ele já responde com o pescocinho ou só com a coluna e te dizer. Mas uma coisa eu te falo, as manobras aceleram o crescimento como um todo. Crescimento e desenvolvimento dos ossos, da pele, da coluna, do músculo. Ela vai acelerar tudo. Inclusive, tem algumas manobras voltadas só para o crescimento, né? A maioria que eu vou estar ensinando aqui para vocês é para o crescimento e desenvolvimento do intestino. Mas se o bebê não está absorvendo o alimento e ele teve uma diminuição de peso e desenvolvimento do crescimento no início, no primeiro semestre, né? O teu já está indo para o segundo semestre, então, trimestre, né? Então, tem que ver o quanto ele teve um prejuízo com esse refluxo, que não estava absorvendo, e se isso está um reflexo já dele. Então, de repente, ele não desenvolveu ainda o corpinho como um todo, no crescimento de sentar, de estar firminho, eu estou supondo, né? Eu não vi ainda seu bebê, estou dando algumas dicas do que pode estar acontecendo. Porque, de repente, lá no início, logo que ele nasceu, não estava absorvendo os alimentos, então talvez não teve esse crescimento como um todo, tá bom? Então, eu respondi essa pergunta, mas eu vou responder ela lá também, tá, Janaína? A Elisângela tá falando que a minha sobrinha tá assim, então manda essa live para ela, viu? No final, tem essa setinha aqui, ó, você manda para ela, lá no Instagram dela que ela assiste, viu, Elisângela? Manda para a mãe ver se é isso mesmo que o bebê tá sentindo. Vocês podem encaminhar essa live para alguém, gente. É só pegar, tem uma setinha que fica bem no cantinho assim da tela, né? Você pode mandar, inclusive, agora, mas depois que eu terminar também você pode entrar ali e mandar. Gente, então, mais alguma perguntinha aqui? Eu vou estar encerrando hoje, né? Eu só quero, então, desejar as boas-vindas, né, para vocês. Sejam bem-vindos, então, à Semana Bebê Sem Cólica Sem Refluxo, que se inicia amanhã. Muito obrigada por toda a participação de vocês nessa semana. Vocês se mostraram muito, muito, muito estudiosas, muito interessadas, né? Mães que estão assim como vocês não mudaram sem ser quadro. Então, vocês não são, de forma alguma, não se sintam culpadas. Vocês estão buscando soluções diferentes do que já tentaram. Inclusive, eu sei que muitos de vocês já tentaram chá, remédios, né? Bolsas quentes e nada disso resolveu. Não é verdade? Então, vocês estão se sentindo frustrados. Talvez estão achando que deram o remédio errado. Ou talvez acharam que o remédio que vocês estão dando para o bebê seja fraco. E não é nada disso. É que o remédio, realmente, expliquei várias vezes essa semana, ele não tem a capacidade de fortalecer os órgãos. Por isso que ele não tem a capacidade da cura. Apenas alivia sintoma. O chá não é indicado também. O chá é até perigoso dar para o bebê. Assim como a medicação, né? Só que a medicação normalmente é prescrita por um profissional e acompanhada. Então, dá a dosagem certa. O chá você pode errar a dosagem ainda, né? Então,
Então, até amanhã. Como vocês mesmos estão escrevendo aqui. Olha, Elisângela, parabéns. Você que vai cuidar dela. Ótimo. Então, continua assistindo, tá bom? Parabéns, viu? Que bom que você é um apoio de alguém. Então, vamos lá, meninas. Um excelente, né, final de domingo aí para vocês. É amanhã, às 7 horas, está liberada a primeira aula.